Salmo de número 121, todo o salmo, que vai do versículo 1 até o versículo número 8. Irmãos, amigos, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, meus amigos, hoje, com a graça de Deus, nós iremos começar mais uma série de sermões, mais uma série de meditações. Desta feita, essa série ela terá como título Caminhando e Cantando. Caminhando e Cantando. De antemão, nós já estamos a dizer que não tem nada a ver com a música de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, mas esse título ele está colocado dessa forma porque nós iremos considerar alguns salmos que são classificados na Bíblia como salmos de romagem, ou salmos dos degraus, ou salmos das subidas, ou salmos dos peregrinos. Então são várias designações para um só texto ou para um conjunto de texto, conforme nós temos em nossas Bíblias, desde o Salmo 120 até o Salmo 134. Em cada um desses salmos, se você olhar na sua Bíblia, embaixo você vai encontrar, na verdade, o título que é original: Cante e Romagem, Cante e Romagem, Cante e Romagem. Então são 15 salmos que nós temos dentro dessa classificação. E conforme nós falamos, nós não iremos meditar sobre os 15, apenas alguns desses salmos. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: por que será que essa classificação, essa parte do livro dos Salmos, recebe esse nome, Cânticos de Romagem? Por uma razão muito simples. Esses salmos que nós temos aqui em nossas Bíblias, do Salmo 120 até o Salmo de número 134, eram cânticos, eram canções que eram entoadas pelos israelitas quando eles subiam, literalmente falando, para a cidade de Jerusalém. Basicamente para participar das 3 principais festas que havia dentro do calendário judeu: a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes e principalmente a festa da Páscoa. Então, Jerusalém, para quem não sabe, fica num lugar íngreme, aproximadamente 800 metros de altura ou acima do nível do mar. E na medida em que as pessoas, os peregrinos, saíam das suas cidades, saíam das suas tribos, saíam das suas aldeias para poder adorar em Jerusalém, eles iam e durante o percurso eles cantavam até chegar na cidade de Deus, até chegar na cidade de Jerusalém. Conforme nós observamos, em meio a esses 15 salmos, esses salmos de romagem, nós temos, meus irmãos, nós temos, meus amigos, diversos assuntos que faziam parte da realidade dos peregrinos quando eles compuseram, quando eles escreveram esses salmos, conforme nós temos em nossas Bíblias, conforme nós temos na Bíblia Sagrada. Por semelhante modo, meus irmãos, minhas irmãs, nós, enquanto cristãos, somos peregrinos. Nós somos viajantes aqui neste mundo. Na verdade, nós estamos em uma viagem. Nós não estamos em uma viagem para a Jerusalém física, não, lá no Oriente Médio, jamais. Mas nós somos viajantes, nós somos peregrinos, porque nós estamos rumando a Jerusalém celestial, quando se der, enfim, a consumação da nossa salvação. Alguém já disse, classificando o cristão,
que nós somos peregrinos rumo aos céus. E, de fato, essa é uma classificação interessante. Essa é uma classificação que está diretamente ligada à nossa realidade. Nós não somos deste mundo, nós não vamos permanecer neste mundo, mas cedo ou mais tarde Deus nos chamará para si. Então, estamos apenas passando um breve inverno. Estamos fazendo a nossa viagem. Estamos, de fato, rumando para a nossa Jerusalém e Jerusalém celestial. E assim, conforme nós temos aqui nesses salmos, quando nós analisamos esses textos, nós percebemos que não só eles eram importantes, não só eles eram apropriados ao povo de Deus no passado, mas também eles são importantes, eles são relevantes, eles são apropriados para nós, povo de Deus, em rumo à nossa viagem para a Jerusalém celestial. Então, com a graça de Deus, a gente vai procurar tratar pelo menos alguns desses salmos, dentro dos temas que nós vemos abordando em cada um deles e vendo como esses salmos, eles se aplicam à nossa realidade, sobretudo ao longo dessa peregrinação que nós estamos a fazer. Nós vamos abrir essa série de sermões considerando esse salmo que nós acabamos de ler, o salmo de número 121. É um salmo, meus irmãos, é um salmo, meus amigos, onde nós observamos o salmista descrevendo a Deus como o guarda, como o protetor do seu povo. Nele, de maneira resumida, nós vemos a confiança, nós vemos a fé, nós vemos a esperança no salmista, no que diz respeito ao auxílio de Deus, no que tange ao socorro do Senhor, no que diz respeito à proteção divina sobre a sua vida. É interessante, porque conforme nós observamos aqui no texto sagrado, o Senhor, ele é referido aqui nessa passagem, em todo esse salmo, como o Deus Yahvé. Conforme nós observamos, o Deus que é redentor, o Deus que é salvador, o Deus que está em comunhão com o seu povo. Então, ao escrever esse salmo, o salmista, inspirado por Deus, ele tem essa visão, ele tem essa perspectiva relacionada à pessoa do nosso Deus. Então, com base nesse salmo, nessa noite de hoje, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema, no seguinte assunto: confiando no Deus que guarda o seu povo. Confiando no Deus que guarda o seu povo. E aqui eu queria chamar a atenção pelo menos a três afirmações que o salmista faz em relação a Deus, que de fato, que comprova que Deus, ele é o guarda e guarda do seu povo. Então, conforme nós observamos, nós temos a primeira afirmação, nós temos a primeira verdade relacionada a Deus, que confirma que ele é o guarda do seu povo. Por quê? Porque Deus, ele é o nosso auxílio. Deus, ele é o nosso auxílio. Veja comigo, meu irmão, minha amiga, meu irmão, meu amigo, aquilo que nós encontramos aqui, no versículo 1 e também no versículo número 2. Salmo 121, verso 1 e também o versículo número 2. Diz o seguinte: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Conforme nós temos aqui nesses dois versos, o salmo ele começa com uma pergunta. E juntamente com a pergunta, nós temos a resposta acerca de quem iria socorrer o salmista, acerca de quem iria socorrer o autor sagrado. Conforme nós temos aqui no relato bíblico, o autor ele levanta os seus olhos, ele olha para o alto e ele contempla os montes que circundavam a cidade de Jerusalém. E é interessante, porque na Bíblia, meus irmãos, meus amigos, montes ou monte, ele sempre indica lugar estável, lugar de segurança, lugar de firmeza. E aí o autor ficou a se perguntar: será que seriam os montes que iriam produzir a firmeza, a estabilidade para ele que estava escrevendo esse salmo? Não. Conforme ele mesmo responde, não. A sua segurança, ela não ia depender de coisas visíveis.
por mais imponentes que porventura essas coisas fossem, como de fato os montes são. E conforme nós temos em sua própria resposta, era no Senhor que o salmista punha a sua confiança. Era no Senhor que ele esperava para que pudesse ser o seu auxílio. E é por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que ele diz: eleva os meus olhos para o monte ou para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Então, para o salmista, para o escritor sagrado, Deus de fato era o seu auxílio. Deus de fato era o seu ajudador. Deus de fato era seu auxiliador. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, porque quando você considera esse trecho que nós temos aqui diante de nós, versículo 1, versículo 2, você percebe pelo menos duas características, você percebe pelo menos duas qualidades que são atribuídas a Deus, que o torna de fato o nosso auxiliador, o nosso ajudador ímpar, e era justamente por causa disto que o salmista punha nele a sua confiança, a sua esperança, a sua fé. Em primeiro lugar, o salmista ele diz que Deus era o seu auxílio pessoal. Em primeiro lugar, o salmista diz que Deus, ele era o seu auxílio pessoal. É por isso que ele diz: o meu socorro. Ele usa aquilo que a gente chama na língua portuguesa de pronome possessivo. Então, ao usar essa expressão, o salmista ele estava revelando que havia entre ele e Deus um relacionamento pessoal. É por isso que ele não esperava que o seu auxílio, é por isso que ele não esperava que o seu socorro viessem dos montes. Não, porque os montes são coisas criadas. O seu auxílio vinha de Deus. O seu auxílio vinha do Senhor, o seu auxílio vinha de Yahvé. Deus é um ser pessoal, que se relaciona pessoalmente com o seu povo. Deus é um ser pessoal, que se relacionava pessoalmente com o autor sagrado. É por isso que ele chega e diz: o meu socorro vem do Senhor. Isso aponta para uma comunhão, isso aponta para uma experiência, e não qualquer experiência, mas uma experiência de vida que o salmista ele tinha em relação a Deus. Não era algo de teoria, não era algo da sua mente, mas era algo prático, era algo vívido, era algo real. Tanto é que ele se apropria de Deus como seu ajudador. Então veja, para o salmista, Deus, ele era o guarda do seu povo, porque Deus era o auxiliador do seu povo, mas não qualquer ajudador, não qualquer auxiliador, mas Deus era o auxiliador pessoal do seu povo, no caso específico do autor sagrado, do salmista, que escreve aqui essa passagem. Contudo, essas características de Deus como o auxiliador, ela não se resume ao fato de Deus ser o nosso auxílio pessoal. De acordo com o que a gente vê também aqui na passagem, Deus, ele é o nosso auxílio, mas não qualquer auxílio. Deus, ele é o nosso auxílio poderoso. Deus, ele é o nosso auxílio poderoso. É por isso que, referindo-se a Deus, ele diz que fez o céu e a terra. Então, o salmista, ele tinha uma visão, mas não qualquer visão. O salmista, ele tinha uma visão elevada acerca do Deus que lhe ajudava, acerca do Deus que lhe auxiliava. Ele atribui a Deus, conforme nós temos aqui no registro sagrado, toda a obra da criação, toda a obra da ordem criada, toda a obra do mundo visível a qual ele contemplava. Então, não era qualquer poder, não era qualquer força, mas era o poder de trazer à existência todas as coisas. E era justamente dessa pessoa, desse Criador, que ele esperava. Esperava o seu auxílio, que ele esperava a sua ajuda. Então, se dentro da concepção
do Antigo Testamento, os montes, eles podiam trazer certa confiança, mas ainda Deus, mais ainda o Senhor podia trazer confiança, por quê? Porque Ele foi o próprio Criador dos montes. Então veja, Deus, Ele é o nosso ajudador? Sim. O salmista diz que Deus, Ele é o nosso auxílio? Sim. Mas que auxílio? Um auxílio que é pessoal. Sim, que auxílio? Um auxílio que é poderoso. Na verdade, um auxílio que é todo-poderoso. Então, como é que nós podemos comprovar? Como é que nós podemos entender que, de fato, Deus, Ele é o guarda do seu povo? Por que nós podemos confiar que Deus, de fato, é o guarda do seu povo? Em primeiro lugar, porque Deus, Ele é auxílio. Deus, Ele é auxiliador. Um auxiliador pessoal e um auxiliador todo-poderoso. Contudo, conforme nós temos aqui nessa passagem, o salmista ele faz uma segunda afirmação de Deus que comprova que Deus ele é o guarda do seu povo. Se por um lado, conforme nós observamos, Deus ele é auxílio, um auxílio pessoal, um auxílio todo-poderoso, por outro lado, Deus ele é a nossa segurança. Por outro lado, Deus, Ele é a nossa segurança. Vejam aí, versículos 3 e também o versículo número 4. Olha só o que o salmista diz aqui em relação a Deus, mostrando que Ele também é a nossa segurança. Ele diz em relação a Deus: não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Verso 4. É certo que não dormita, não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Aqui nesses dois versos, o salmista descreve a Deus como o sustentador do seu povo. Ele descreve a Deus como sustentador do seu povo. A imagem que vem à mente do salmista é de alguém que sustenta uma outra pessoa que estava em processo de queda, que estava em processo de cair. Lembremos-nos que este salmo é um dos cantos de romagem que descrevia justamente o fato das pessoas irem para Jerusalém para poder adorar a Deus. Conforme nós falamos, Jerusalém ficava em um alto monte, 800 metros acima do nível do mar. A estrada tinha pedras, a estrada era escorregadia, então era muito fácil alguém tropeçar, resvalar o pé e acabar caindo. Então, na visão do salmista, Deus não permitiria que isso acontecesse. Por quê? Porque Deus o sustentaria. E é interessante, porque quando nós olhamos aqui esse trecho, quando nós consideramos aqui essa passagem, a gente observa pelo menos duas outras características que o salmista aponta em relação a essa atitude de Deus de nos sustentar, de nos segurar. Porque ele diz que Deus ele é a nossa segurança, mas não qualquer segurança. Deus ele é a nossa segurança de forma contínua. Deus ele é a nossa segurança de forma incansável. É por isso que o salmista disse que Deus ele não cochilava. É por isso que o salmista disse que Deus ele não dormia, no que tange o cuidado que Deus dispensava em relação ao seu povo. Isso é diferente dos seres humanos. Até mesmo aqueles que trabalham dentro da área da segurança, trabalham por horário, mas após passar aquele período do seu horário de trabalho, tem a oportunidade, tem o privilégio de descansar. Deus não, Ele não precisa disso porque Ele não se cansa. Deus não, Ele não precisa disso porque Ele não se fadiga. Não, jamais, muito pelo contrário. Deus constantemente, Deus incansavelmente, Ele presta a sua segurança. Ele nos sustenta, Ele nos apoia, para que assim a gente possa seguir adiante na nossa viagem, na nossa peregrinação, no nosso andar aqui neste mundo. Então, é um cuidado que Deus, meus irmãos, é um cuidado que Deus, minhas irmãs, dispensa em relação a nós sempre, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, todos os dias do ano. Deus, Ele é incansável.
na sua atribuição, no seu trabalho, no seu ofício de nos sustentar, de prestar a sua segurança em relação a cada um de nós. É interessante, porque quando o salmista ele fala isso acerca de Deus, mostrando que Deus é a nossa segurança, que Ele não cochila, que Ele não dorme, de certa forma, ao falar acerca disso, Ele está se opondo a um conceito pagão, que infelizmente caracterizava o período no qual foi escrito aqui esse texto. Era comum, e a gente observa isso, sobretudo quando a gente estuda um pouco da mitologia dos outros deuses, que os deuses eles se cansam, que os deuses eles têm hora para descansar e para dormir. O nosso Deus não. Diferentemente de qualquer divindade, diferentemente de qualquer Deus que seja criado pelo ser humano, Deus não. Ele se opõe a essa ideia. Ele está constante, ele é ativo, ele é contínuo no seu processo de nos sustentar, de nos segurar continuamente em relação às nossas vidas. A gente dorme, a gente descansa, mas Deus ele não descansa em relação ao seu cuidado. Ele não precisa descansar. Ele é o Deus que é todo-poderoso, Ele é o Deus que é autoexistente, Ele é o Deus que não se desgasta e, por isso, continuamente, repito, Ele presta a sua segurança a cada um de nós que somos o seu povo. Louvado seja o Senhor. Então, veja, Deus, Ele é o guarda do seu povo? Sim. Por quê? Em primeiro lugar, Ele é auxílio do seu povo. Deus, Ele é o guarda do seu povo? Sim. Por quê? Em segundo lugar, Deus, Ele é a segurança do seu povo. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, meus amigos, Deus, Ele é o guarda do seu povo, porque Deus, Ele é o nosso protetor. Deus, Ele é o guarda do seu povo, porque Ele, Deus, é o nosso protetor. Vejam aí, versículo 5 e também o versículo número 6 do Salmo de número 121. Diz o seguinte: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Verso 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aqui nesse verso, ou nesses versos, o salmista destaca que Deus ele protege, que Deus ele guarda e guarda o seu povo. Essa expressão que nós temos aqui nesse trecho, sombra à tua direita, tem justamente esse sentido, de alguém que protege, de alguém que guarda, de alguém que trata com segurança ou que guarda sob proteção uma determinada coisa ou uma determinada pessoa. Então, a exemplo do que acontece com a sua segurança, o cuidado de Deus, ele também é constante. O cuidado de Deus, ele é também contínuo em relação à nossa vida. Deus, ele está sempre a nos proteger. Deus, ele está sempre a nos livrar. E era essa a visão que também o salmista, ele mostra aqui nessa passagem. E é interessante, porque ao comprovar que a proteção que Deus dispensa em relação aos seus é uma proteção contínua, o salmista diz que seja durante o dia, quer seja durante a noite, Deus ele está sempre a proteger e proteger o seu povo. Aqui dentro, num contexto bem especial, porque conforme nós estamos falando, é um canto de romagem. As pessoas peregrinavam para a cidade de Jerusalém. Muitas vezes elas tinham que dormir ao longo do percurso, elas dormiam ao relento, mas mesmo naquela situação, Deus as protegia. Elas passavam todo dia viajando, correndo risco de assaltos, correndo risco de perigos, inclusive de animais, mas na perspectiva e na crença do salmista, Deus também as protegia naquele período. Então, Deus, ele é o nosso protetor, mas não qualquer protetor. O protetor que nos protege durante o dia, o protetor que nos protege durante a noite, o protetor que está a nos proteger ao longo de toda a nossa vida. Não há um só momento que Deus ele deixe de nos proteger. Isso não significa dizer que a gente não passa por adversidades. Isso não significa dizer que a gente não passa por perigos, não. Até porque a proteção de Deus, ela se volta justamente para esses instantes em relação à nossa vida. Mas nós temos, meus irmãos, nós temos, minhas irmãs, a partir do registro que nós temos na palavra do Senhor, essa promessa, que Deus, ele protege e protege a cada um de nós.
E é interessante, porque quando você vê aqui esse trecho, quando você observa aqui essa passagem, você entende que essa proteção que Deus, irmãos e irmãs, Ele dispensa em relação a cada um de nós, é uma proteção muito, mas muito próxima mesmo. É por isso que o salmista ele fala da sombra à tua direita. Isso indica o quê? Isso indica o quê? Indica estar perto, indica estar próximo. Então, da mesma forma que a gente não pode se apartar da nossa sombra, onde quer que a gente possa vá, onde quer que a gente possa ir, ela vai nos acompanhar, assim também é a proteção de Deus. Onde quer que nós formos, para onde quer que nós nos dirigirmos, Deus estará a nos proteger. Isso é muito importante, principalmente dentro de um contexto de viagem, onde você está sujeito a qualquer coisa, mas na perspectiva do salmista, onde quer que ele fosse, Deus estava ao seu lado, protegendo, guardando de todo o mal, protegendo, guardando de toda a adversidade. Não é sem razão, meus irmãos, não é sem motivo, meus amigos, que quando a Bíblia fala acerca do Espírito Santo, o descreve como nosso Consolador. E literalmente falando, a palavra Consolador é aquela pessoa que se coloca ao nosso lado. É aquela pessoa que, estando ao nosso lado, defende as nossas causas, pleiteia as nossas causas, nos auxilia continuamente em nossas vidas. Então, assim também Ele é o Senhor. Assim também é o Senhor, melhor dizendo, em relação a cada um de nós. E aqui o salmista ele coloca a sua confiança. Aqui o salmista ele faz essa sua declaração importantíssima em relação a Deus, dentro da experiência que ele mesmo experimentava em relação à sua vida. Deus era o seu protetor. Deus o guardava, Deus o sustentava, Deus estava a proteger ao longo de toda a sua viagem, em todos os momentos, continuamente, em relação à sua vida. Então, quando a gente olha para o Salmo 121, a gente percebe essas três declarações, essas três afirmações que o salmista ele faz em relação a Deus, que comprova o quê? Que Deus ele é o guarda do seu povo. Deus, ele é o nosso auxílio, e não é qualquer auxílio, mas ele é um auxílio pessoal, ele é um auxílio poderoso, mas não só isso. Deus, ele é o nosso guarda, porque ele é a nossa segurança. É uma segurança contínua, é uma segurança incansável, mas não só isso. Deus, ele é o guarda do seu povo, porque ele é o protetor do seu povo, de forma constante, de forma próxima. E que maravilhosas, meus irmãos, que maravilhosas, irmãs, essas verdades que nós temos aqui sendo escritas pelo salmista. Conforme nós falamos no início da nossa mensagem, nós somos peregrinos aqui neste mundo. Nós estamos nessa viagem rumo à nossa Jerusalém celestial. E como é importante nós estarmos fazendo esse percurso, ou seja, a nossa viagem ao longo deste mundo, tendo essa perspectiva. Que perspectiva? Que Deus, ele é o nosso guarda. Por quê? Porque Deus, ele nos auxilia. Por quê? Porque Deus, ele é a nossa segurança. Por quê? Porque Deus, ele é o nosso protetor e vai garantir que nós terminemos todo o percurso que nós temos a fazer, dispensando todo esse cuidado, demonstrando todo esse amor, nos dando toda essa segurança para que, através da sua graça, a gente possa completar a nossa caminhada e assim podermos nos encontrar com Ele na glória celestial. Tenhamos, meus irmãos, tenhamos, minhas irmãs, essa perspectiva. Nós somos peregrinos, nós somos viajantes, estamos passando apenas um breve inverno aqui nesse mundo. Nós não somos desse mundo, nós não temos raízes nesse mundo, não jamais. Somos viajantes, mas não somos quaisquer viajantes. Somos viajantes que contamos com a guarda de Deus na nossa vida, nos auxiliando, nos sustentando, nos protegendo, para que assim a gente possa completar todo o percurso que Ele, Deus, preparou e designou para cada um de nós. Diante disso, a gente pode se perguntar, diante disso, a gente pode se indagar, mas quais são as lições? Quais são as verdades
que nós podemos extrair de toda essa exposição, que são diretamente aplicáveis às nossas vidas enquanto cristão e até mesmo enquanto não cristão. Eu queria separar pelo menos algumas para a gente poder pensar aqui no final da nossa mensagem. Então, diante do que nós vimos, meus irmãos, diante do que nós vimos, minhas irmãs, nós devemos nos animar. Com o quê? Com o fato de Deus ser o nosso auxílio. Nós devemos nos animar com o quê? Com o fato de Deus ser a nossa segurança. Nós devemos nos animar com o quê? Com o fato de Deus ser a nossa proteção. Foi aquilo que nós falamos. Isso não nos isenta dos perigos, isso não nos isenta das adversidades, isso não nos isenta das tribulações, não, jamais. Mas em cada uma delas, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza de uma coisa: Deus ele vai ser o teu auxílio. Deus ele vai ser a tua segurança. Deus ele vai ser a tua proteção. E é isso que faz também a vida cristã ser uma vida diferente. Eu, você, cada um de nós, não estamos sós aqui nesse mundo. Nós não estamos fazendo essa viagem, essa peregrinação sozinhos, não. Deus ele está conosco. E Ele está conosco não de qualquer forma. Ele está conosco de maneira especial. Ele nos auxilia, Ele nos sustenta, Ele nos protege. E a razão disso é que nós estamos aqui na noite de hoje para honrar e glorificar o Seu nome. Porque se não fosse Deus na nossa vida, com certeza o inimigo das nossas almas já havia nos destruído há tempo com as suas artimanhas, com as suas astúcias. Mas por que isso não acontece? Porque Deus, Ele é o nosso guarda, porque Ele nos auxilia, porque Ele nos segura, porque Ele nos protege. E aqui nós estamos para contar a história. E aqui nós estaremos para contar a história até o momento da consumação da nossa salvação. Então, nos animemos com isso, meus irmãos. Nos revigoremos com isso, minhas irmãs. Até porque são bênçãos que nós temos da parte de Deus, além da maior bênção que nós já desfrutamos, que é a bênção da salvação. Então, anime-se com essas verdades, com essas belas verdades que nós temos aqui escritas na palavra do Senhor. Mas não só isso, meu irmão, minha irmã, considere o grande privilégio que você tem na pessoa de Cristo Jesus. Você é guardado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Você conta com o seu auxílio, você conta com a sua segurança, você conta com a sua proteção. São bênçãos especiais, que de certa forma são exclusivas no sentido especial para nós que somos salvos em Cristo Jesus. Deus ele tem um olhar diferenciado em relação a nós. Não porque nós tenhamos virtudes naturais, não que nós tenhamos alguma qualificação natural, não, é por causa da sua graça, não, é por causa da sua misericórdia, não, é por causa da sua bondade. E são essas coisas que fazem com que nós possamos, ao longo de toda a nossa vida aqui, desfrutar da guarda do Senhor, do seu auxílio, da sua segurança, da sua proteção, de sorte que não nos falta nada, absolutamente nada, para que a gente possa completar a nossa viagem. Talvez para alguns essa viagem vá demorar muitos anos. Talvez para outros essa viagem ela vai ser um tanto quanto curta. Mas independente de quaisquer coisas, Deus ele vai ser o nosso guarda. Ele vai ser o nosso auxílio. Ele vai ser a nossa segurança. Ele vai ser a nossa proteção. E por isso nós louvamos e engrandecemos o seu nome. Nós somos privilegiados, espiritualmente privilegiados da parte de Deus, privilegiados da parte do Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos nos alegrar, que nós possamos nos regozijar com todas essas bênçãos. E a gente só se referiu a pelo menos 3 delas na noite de hoje. Alegre-se porque Deus é o teu auxílio. Alegre-se porque Deus é a tua segurança. Alegre-se porque Deus é a tua proteção. Então, Deus ele nos dá essas bênçãos, essas dádivas, para que dentre algumas coisas isso possa gerar essa alegria, essa satisfação no nosso coração. E aqui eu repito, não significa dizer que a gente não vai ser atribulado, não significa dizer que a gente não vai passar por adversidade, não significa dizer que a gente não vai passar por momentos ruins. Não, a gente vai.
mas nesses instantes, Deus ele vai nos auxiliar. Nesses instantes, Deus vai segurar em nossas mãos. Nesse instante, Deus ele vai nos proteger para que nós não sejamos tentados além das nossas forças. Enfim, Deus ele vai prestar o seu auxílio a cada um de nós. E é isso que garante que a nossa viagem ela vai ser levada a contento. E com a graça de Deus, debaixo da sua misericórdia, nós adentraremos a Jerusalém celestial, completando a carreira que Deus ele propôs para cada um de nós. Veja a promessa com a qual se encerra aqui esse salmo, versículo 7, versículo 8. Veja nessa segurança, essa certeza que a gente tem da parte de Deus, essa certeza que a gente tem da parte do Senhor, que a viagem vai ser completada. Deus vai nos auxiliar, Deus ele vai nos sustentar, Deus ele vai nos proteger e enfim a gente vai completar a nossa carreira. Olha só, Salmo 121, fechando o Salmo, versículo 7 até o versículo 8. Diz o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor guardará a tua alma. Veja, o Senhor guardará a tua saída, que no caso era o início da viagem, quando eles iam para Jerusalém, mas não só isso, e a tua entrada, quando eles voltavam de Jerusalém para as suas casas. E ele complementa: desde agora e para sempre. É por isso que nós cremos, meus irmãos, uma vez salvo, sempre salvos. Uma vez salvos, seguramente salvos, porque nós temos essa promessa da parte de Deus, ele vai nos guardar, ele já está nos guardando, e ele continuará nos guardando, até chegarmos, repito, nas nossas mansões celestiais. A gente passa por dificuldades? Sim. Por tribulações? Sim. Por adversidades? Sim. Mas preste atenção uma coisa, nada, nenhuma dessas coisas, elas serão capazes de nos tirar da presença de Deus. Isso não, isso jamais. Pode ser que a gente chegue, experimente sofrimento, pode ser que a gente chegue, experimente dor, mas nada que nos impeça de estar na presença de Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que em Cristo nós somos mais que vencedores. Louvado seja o Senhor. E para você, meu amigo, para você, minha amiga, eu queria deixar uma última palavra. Em que sentido? No sentido de você experimentar. Sim, no sentido de você experimentar desses benefícios que nós nos referimos hoje na nossa meditação. Você observou que Deus, ele é o guarda do seu povo. E dentro desse processo de Deus guardar o seu povo, Deus auxilia o seu povo. Deus ele sustenta o seu povo, Deus ele protege o seu povo. Então são bênçãos que estão reservadas àquelas pessoas que, através de Jesus Cristo, se voltam para Deus. Uma vez que Deus nos salva, uma vez que nós temos a experiência da salvação, uma vez que nós entendemos de fato que Deus é bondoso, essas bênçãos elas acabam como resultado sendo realidades na nossa vida. E pode ser realidade também na sua vida. Contudo, para que essas bênçãos elas venham ser reais na sua vida, se faz necessário que você possa clamar a Deus, se faz necessário que você possa suplicar em favor da sua misericórdia, para que Deus possa lhe dar o entendimento necessário, e assim você possa enxergar a beleza do Evangelho, e assim você possa contemplar a pessoa de Cristo na sua vida, e assim você possa de fato se humilhar aos seus pés. E na medida em que você passar por todo esse processo de abatimento e humilhação espiritual, enfim, você experimentar para a glória de Deus da sua salvação. Então, faça isso na noite de hoje, suplica a Deus, faça isso na noite de hoje, peça ao Senhor, para que Ele possa fazer com que a sua palavra penetre no seu coração, quebrante a sua alma, lhe dê a visão espiritual para que você possa contemplar Jesus Cristo como seu Salvador, e você não se aquietar enquanto não estiver aos pés deste Salvador. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade para a sua vida, que você possa clamar e que assim ela se torne real, e assim a gente possa estar honrando e glorificando a Deus pela experiência da sua salvação. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe, que Ele esteja aplicando a sua palavra em nossos corações e que nós possamos ter esse primeiro aspecto dos salmos de subida, dos salmos de romagem, dos salmos dos degraus. Nós somos peregrinos, sim, mas ao longo da nossa peregrinação,
ao estarmos fazendo a nossa viagem para Jerusalém Celestial, nós contamos com a verdade. Deus, Ele é o nosso guarda. E isso faz toda a diferença para a nossa vida. Então que Deus Ele nos abençoe, que Deus Ele aplique a sua palavra no nosso coração e que Ele nos edifique para a glória do seu nome. Amém.